Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje tem um conteúdo específico. Falaremos sobre negociações em operações de fusões e aquisições, claro, com foco no ecossistema de Venture Capital. É importante esclarecer que este conteúdo não é um guia, contendo passo a passo de negociações em operações de fusões e aquisições, sequer é uma recomendação de como estruturar uma negociação. Estudamos e escrevemos o roteiro deste vídeo baseado, única e exclusivamente, em nossa experiência, e a ideia de compartilhá-la com você tem a intenção de prover uma segunda opinião, ou terceira sobre a condução de tal negociação. Uma analogia clássica que se faz ao de um assessor financeiro de operações de fusões e aquisições é com o de um corretor de negócios, cuja função é encontrar uma contraparte interessada em uma oportunidade específica. Embora não se possa negar a importância de se encontrar um interessado, o maior valor em uma operação de fusão e aquisição é desenvolvido no processo negocial. As inúmeras questões envolvidas permitem explorar desenhos, soluções e sinergias que deixam tanto o comprador quanto o vendedor em situação muito melhor com o fechamento do negócio. Quando lidamos com clientes ou contrapartes que não estão acostumados a realizar operações de fusões e aquisições, com frequência eles trazem questões que se tornam empecilhos para o andamento da operação ou que prejudicam o próprio lado negocial deles. Um tópico comum no qual quem não tem experiência normalmente deixa dinheiro na mesa é na negociação de cláusulas de ajuste de preço em função de posição de capital de giro e caixa mínimo no fechamento. Por outro lado, quando ocorre a negociação com partes experientes, a geração de valor pode ser enorme. Aqui vale ilustrar uma situação a qual presenciamos há pouco tempo. Estruturamos uma operação societária na qual um fornecedor de serviços cedeu uma participação minoritária em seu capital para um dos maiores grupos do Brasil, em seu ramo de atuação, em troca de um contrato de fornecimento de longo prazo. À época, para o nosso cliente, foi a oportunidade de multiplicar seu resultado por mais de 10 vezes a curto prazo. Para o grupo, a participação não demandou nenhum desembolso de caixa ou aumento de custo, apenas a substituição de fornecedores, e resultou em uma participação acionária valendo centenas de milhões de reais. São inúmeras as questões que precisam de discussão em uma operação de fusão e aquisição, financeiras, além das mais óbvias como preço e forma de pagamento, ajustes de preço pós-fechamento, eventuais pagamentos contingentes futuros, dentre outras. De governança, questões trabalhistas, ambientais, regulatórias, etc. Em função dessa complexidade, o principal interessado, comprador ou vendedor, contrata um time para apoiá-lo, podendo incluir advogados, banqueiros de investimento, consultores, conselheiros, etc., que serão seus agentes. Normalmente, o principal delega a condução do processo negocial para seus agentes. Em casos de empresas sem controladores definidos, a questão é ainda mais difusa, pois os acionistas delegam ao si e, ou que, por sua vez, contrata o time de assessores. Como já está documentado na literatura, o enorme problema nessas situações ocorre quando os incentivos dos agentes diferem demais dos interesses do principal. Vamos a alguns exemplos. Em uma negociação, muitas vezes os assessores financeiros só são remunerados se o negócio é fechado. Pode-se imaginar que, depois de muitos meses intensos de trabalho, é muito difícil para o assessor recomendar que seu cliente desista do negócio. Por outro lado, assessores remunerados com base nas horas trabalhadas, advogados, por exemplo, podem investir mais tempo do que o necessário em questões menores e perder o foco no que é realmente importante para a operação. Em outra situação, empresários negociando a venda do seu negócio para uma grande corporação podem ver seus assessores tomando cuidados demasiados em não se indispor com a contraparte, um potencial cliente para eles no futuro. Precisamos ter em mente que, para garantir uma negociação bem-sucedida, é necessário minimizar o desalinhamento entre o principal e seus agentes, caso contrário, não há técnica de negociação que garanta um resultado positivo para o principal. Um ponto aqui para você considerar. A negociação é um jogo de informação. Aqueles que sabem obter boas informações têm um desempenho melhor do que aqueles que apenas se apegam ao que já sabem antes do início do processo. Por essa razão, a preparação é um fator-chave de sucesso. É crucial reservar tempo para identificar as partes envolvidas na negociação e seus respectivos interesses, antecipar áreas de potenciais conflitos, mapear possíveis esclarecimentos necessários, encontrar pontos em comum e desenhar possíveis desfechos. É fato, é trabalhoso. Antes de iniciar uma negociação, é provável que você tenha assumido diversas premissas sobre a negociação em si, e muitas delas, com vieses que podem dificultar uma solução mais criativa. Por exemplo, se assumir que a contraparte será dura e inflexível durante a negociação, você pode mandar sinais de que terá este exato comportamento, sem ter indícios reais da contraparte, prejudicando toda a dinâmica negocial. Se uma parte da operação assumir que a negociação de venda será rápida e com alta probabilidade de sucesso, pode decidir não fazer alguns investimentos
investimentos importantes em seu negócio para manter mais recursos em caixa e assim aumentar o valor que terá a receber. Caso a operação não seja concluída, haverá um impacto negativo na sua empresa. Bom, a solução é fazer uma análise criteriosa sobre as principais premissas às quais se assumiu e não ter receio de revisitá-las ou, inclusive, descartá-las, caso não sinta confiança que estão devidamente embasadas. São inúmeras as questões que precisam de discussão em uma operação de fusão e aquisição, financeiras, além das mais óbvias como preço e forma de pagamento, ajustes de preço pós-fechamento, eventuais pagamentos contingentes futuros, dentre outras. De governança, questões trabalhistas, ambientais, regulatórias, etc. Em função dessa complexidade, o principal interessado, comprador ou vendedor, contrata um time para apoiá-lo, podendo incluir advogados, banqueiros de investimento, consultores, conselheiros, etc., que serão seus agentes. Normalmente, o principal delega a condução do processo negocial para seus agentes. Em casos de empresas sem controladores definidos, a questão é ainda mais difusa, pois os acionistas delegam ao CEO, que, por sua vez, contrata o time de assessores. Como já está documentado na literatura, o enorme problema nessas situações ocorre quando os incentivos dos agentes diferem demais dos interesses do principal. Vamos a alguns exemplos. Em uma negociação, muitas vezes os assessores financeiros só são remunerados se o negócio é fechado. Pode-se imaginar que, depois de muitos meses intensos de trabalho, é muito difícil para o assessor recomendar que seu cliente desista do negócio. Por outro lado, assessores remunerados com base nas horas trabalhadas, advogados, por exemplo, podem investir mais tempo do que o necessário em questões menores e perder o foco no que é realmente importante para a operação. Em outra situação, empresários negociando a venda do seu negócio para uma grande corporação podem ver seus assessores tomando cuidados demasiados em não se indispor com a contraparte, um potencial cliente para eles no futuro. Precisamos ter em mente que, para garantir uma negociação bem-sucedida, é necessário minimizar o desalinhamento entre o principal e seus agentes, caso contrário, não há técnica de negociação que garanta um resultado positivo para o principal. Além do preço mínimo, no caso de uma venda, ou máximo, no caso de uma compra, é necessário que fique claro qual é a sua definição de sucesso. Por exemplo, quando o empresário está considerando viabilizar uma operação na qual um fundo de private equity se torne sócio, é necessário considerar o perfil do sócio, o alinhamento com seus valores e o valuation proposto para o futuro do negócio pós-transação. Do lado do comprador, além de adquirir a empresa a um preço que gere valor, um objetivo importante é garantir que o negócio continue com as perspectivas para o futuro que foram assumidas para avaliá-lo. Por exemplo, é necessário considerar a probabilidade de manutenção de contratos, da base de clientes, da equipe de gestão, etc. Vale aqui uma reflexão. O que é realmente importante? Se o CEO da empresa adquirida pede para sair no dia seguinte, a aquisição ainda faz sentido. Como fazer uma boa transição e capturar sinergias? Na prática, ter clareza sobre os objetivos antes de iniciar o processo negocial, com plena consciência dos porquês de cada um deles, ajuda a encontrar alternativas de soluções criativas inicialmente fora de cogitação. Também é útil para evitar querer ganhar muito mais do que o necessário e acabar desestruturando o relacionamento. Definir, de forma muito clara, qual é a sua alternativa antes de entrar no turbilhão de emoções que pode envolver uma negociação, sem dúvida. Evita que enseje o aceite dos termos indesejáveis por cansaço, quando o melhor seria não seguir adiante com a conclusão da operação. Por exemplo, se um vendedor entende, logo no início do processo, que por menos de determinado valor não faz sentido vender a sua empresa, não deveria modificar sua posição após alguns meses de negociação. Um plano B é a negociação em curso, além de ser uma alternativa e servir como referência de valor mínimo para o negócio. Aumenta o conforto emocional nos momentos de maiores dificuldades. Uma constatação com base em nossa experiência nos últimos anos é: os melhores negociadores são os que escutam e entendem a sua contraparte. Este é um ponto importante em operações de fusões e aquisições, em que a negociação não é distributiva, na qual o ganho de um é a perda do outro, mas sim integrativa. Ou seja, a multidimensionalidade do ambiente permite que as duas partes da negociação saiam melhor do que entraram. Para que esse cenário seja factível, é necessário entender o que é importante para a outra parte. O caso do fornecedor de serviços que mencionamos há pouco é um bom exemplo. Inicialmente, a rede disse que não tinha interesse na operação. Investigando o porquê desta recusa inicial, entendemos que para eles estava bem claro o potencial de geração de valor, mas havia duas grandes preocupações. A primeira, se tornar dependente de um único fornecedor de um serviço considerado crítico para a operação. A segunda, o risco de alguma falha na prestação do serviço causar dano reputacional ao grupo.
Cientes destas questões, conseguimos endereçá-las por meio de uma combinação de esclarecimentos adicionais e mecanismos contratuais. Caso as partes não estejam dispostas a compartilhar e discutir seus interesses em algum momento, chegar a um desfecho no qual haja o famoso ganha-ganha é impossível. E quando não existe confiança na relação, as pessoas hesitam em compartilhar seus interesses e dores, pois se preocupam que as informações sejam utilizadas contra elas. Daí a importância de ter cuidado com atitudes que possam romper uma relação de confiança, por exemplo, não cumprir o que foi combinado ou prometido, ter atitudes que sejam percebidas como antiéticas, não escutar a outra parte, mentir ou exagerar, omitir informações que podem prejudicar a outra parte, não demonstrar empatia ou vontade de realmente entender a outra parte. Vale aqui ilustrar uma situação. Em uma operação que participamos há pouco tempo, na véspera da assinatura do contrato de compra e venda, um das acionistas nos telefonou e disse que se recusava a assinar aquele contrato. Era um casal que detinha aproximadamente de 50% da empresa. No entanto, a esposa possuía 30% e o marido 20%. O marido disse que não iria prejudicar seus filhos, que a participação original deveria ser 25% para ele e 25% para a esposa, que era um acordo efetivado há vários anos e que ele não renunciaria ao combinado. A ligação ocorreu em uma sexta-feira à noite e o contrato com o comprador, uma empresa estrangeira cujos representantes haviam passado uma semana no Brasil para negociar os termos finais, seria assinado durante o final de semana. Portanto, não havia tempo hábil para ajustar o contrato social da empresa, muito menos para explicar para o comprador a alteração repentina. Daí, a primeira solução proposta por um dos representantes dos vendedores foi elaborar um contrato entre marido e mulher, para que a mulher doasse parte do valor para o marido, com um impacto tributário negativo. Havia também as especulações de por que ele queria isso. Haveria algum filho fora do casamento? Teria ele planos de se separar após a venda da empresa? O marido insistia veementemente em postergar a assinatura até resolver a situação. Nasce, portanto, uma pergunta: por que ele estava demandando aquilo? Qual era exatamente a preocupação com os filhos? Por alguma razão, ele havia entendido que a participação desproporcional entre ele e a esposa poderia impactar a herança dos filhos, todos do casamento entre eles. A propósito, na própria sexta-feira à noite, agendamos uma conversa entre ele e um especialista em direito de família que entendeu a situação familiar, o regime de casamento e esclareceu todas suas dúvidas. No fim, as preocupações eram infundadas e a assinatura transcorreu conforme o planejado. É fácil concluir que temos uma tendência natural de expor o que queremos, e não o porquê de nossas demandas. Portanto, queremos propor uma solução para um problema nosso ou uma demanda que temos, mas normalmente fazemos isso com limitação de informações, sem saber todas as alternativas possíveis, e o resultado está longe de ser o ótimo. Podemos concluir que o negociador necessita compreender melhor a situação negocial a todo momento, tanto do seu lado quanto do lado da contraparte. Algumas perguntas que ele deve se fazer são: quais os reais objetivos de cada stakeholder? Quais as suas prioridades na negociação? Quais são as alternativas que a contraparte possui? Quando uma contraparte fizer uma demanda até de uma forma agressiva, o negociador deve procurar entender as entrelinhas, principalmente quando isso ocorrer no meio de uma negociação e representar uma mudança na linha do que estava sendo conversado. Ele deve entender quais são os reais interesses que levaram a esta demanda, com o intuito de viabilizar a melhor solução. Adicionalmente, o negociador deve ser claro e estruturado ao expor suas demandas, deixando claro seu motivo ou desconforto. Com certeza, tal atitude auxiliará a contraparte a estruturar uma solução mutuamente benéfica. Embora exista um desejo comum de viabilizar a melhor operação societária, em uma mesa de negociação existe uma miríade de interesses adicionais envolvidos, que não necessariamente estão completamente alinhados. É um cenário muito comum, devo confessar. Saber separar e compreender os objetivos individuais pode ajudar na coleta de informações precisas e na estruturação de uma melhor negociação. Provavelmente, executivos sêniores de uma empresa que esteja em processo de venda estarão presentes em alguns momentos de um processo da operação de compra e venda. Caso eles tenham interesse em permanecer na empresa pós-transação e o comprador também tenha interesse que eles permaneçam, pode-se estabelecer uma relação de maior proximidade e troca de informações entre eles, no intuito de trazer novas alternativas para pontos negociais e criar um ambiente mais construtivo para testar ideias livremente. Operações de fusões e aquisições geralmente perduram por vários meses, às vezes até anos, até a sua conclusão. Portanto, a negociação nunca é resolvida em apenas uma reunião. É importante manter uma organização de todo o processo, preparar e planejar cada interação. Se um comprador, de forma deliberada, procura uma empresa que gostaria de comprar, a primeira reunião provavelmente terá uma dimensão exploratória, para entender se há possibilidade de negócio e talvez alinhar um cronograma para as negociações.
Uma segunda reunião poderia ter como pauta aprofundar o entendimento sobre os interesses de cada parte e talvez uma coleta preliminar de informações para um entendimento mínimo do negócio. Em uma terceira interação, pode-se testar potenciais estruturas da operação pretendida e compreender possíveis impasses. Bom, com este vídeo encerramos a primeira parte desta série, na qual enfatizaremos experiências nossas, negociando da melhor forma, operações de fusões e aquisições no ecossistema de Venture Capital. Caso conclua que este conteúdo lhe proporcionou algum conhecimento, considere se inscrever no canal para ter acesso a este tipo de vídeo. Seguiremos publicando diversos materiais sobre negociação em processos de fusões e aquisições nas próximas semanas. Nos vemos em breve.